Olá, tudo bem? Está começando agora mais um Da Sua Conta. No programa de hoje nós vamos falar sobre como fica o Banco Central com a reeleição da presidenta Dilma Rousseff. Durante a eleição falou-se muito sobre dar mais independência e autonomia ao órgão. No segundo bloco o assunto é a Petrobras. Como fica a credibilidade da empresa depois de ter sido bombardeada na campanha eleitoral? Tudo isso você vai ver no Da Sua Conta de hoje, que já está no ar. Durante o período eleitoral, a independência do Banco Central entrou na agenda de discussões dos candidatos à presidência, depois que Marina Silva incluiu a proposta em seu programa de governo. Atualmente, não existe uma lei que determine a autonomia do Banco Central e as decisões são tomadas independentemente dos órgãos do governo. Mas alguns economistas são críticos a esse modelo e afirmam que o Banco Central deveria tomar suas próprias decisões e perseguir as metas de inflação de maneira ainda mais distante do governo federal. Sobre o assunto, eu converso com o economista e professor da UFAL, Fábio Guedes. Olá, Fábio. Tudo bem? Maria, tudo bem. Agora, existe a posição dos que são a favor e dos que são contrários a essa autonomia. Muitos acreditam até que poderia se criar um quarto poder. É isso mesmo que pensa, pelo menos essa nova equipe da presidente Dilma? Bem, Maria, na verdade são dois conceitos que estão envolvidos sobre a atuação do Banco Central. Um é a independência do Banco Central, que significa dizer que o Banco Central ele tem uma presidência e diretores, que tem um mandato a cumprir, não é? E esse mandato ele só é interrompido caso o presidente do Banco Central ou algum dos seus diretores cometer algum deslize de ordem mais legal, então em termos de crime, né? Cometer algum crime. Então, nesse tempo do mandato do presidente do Banco Central e seus diretores, a presidência da República não tem nenhum tipo de ingerência, você tem realmente uma instituição independente, não é? E uma instituição independente, logo, ela também é autônoma nas suas decisões, não é? Também teremos uma situação em que o Banco Central ele não é independente, mas ele tem autonomia nas suas decisões, na sua política. Então, nesse caso, a presidência da República, ela nomeia quem ela desejar para o presidente do Banco Central. Ela pode interferir na presidência do Banco Central, mudar a qualquer momento o presidente do Banco Central, né? Mas, uma vez nomeado o presidente do Banco Central, a política econômica do Banco Central, principalmente a monetária, né, ela é respeitada pelo presidente da República. Então, nesse caso, você não tem independência, mas tem autonomia. O que a presidenta Dilma realmente ela acena, e já, de certa forma, esse é o modelo que nós temos hoje, é um Banco Central que não é independente, né, e, de certa forma, também ele é autônomo. Mas, muitas vezes, o Banco Central ele tem que obedecer uma lógica da política do governo, a política econômica do governo. Então, se o governo tem uma política econômica, o Banco Central é um dos instrumentos dessa política econômica, então é lógico que suas decisões são técnicas, mas elas devem obedecer ao que as diretrizes gerais da política econômica. Então fica um pouco assim a fronteira entre o que é autonomia, qual é a autonomia do Banco Central e dentro do contexto da política econômica decidida no âmbito da presidência da República. O que muitos críticos dizem é que a presidenta Dilma é muito durona e ela centraliza muito, que ela seria o próprio Banco Central. Na verdade, existem digamos assim, essas fofocas de bastidores. Ela não é somente dura com relação ao Banco Central, mas em todas as outras pastas. Ela gosta de realmente participar diretamente, acompanhar o que tem sido feito, né? Talvez isso seja uma marca dela desde quando ela foi da Casa Civil, né? Que ela foi colocada na Casa Civil justamente para poder controlar toda a política pública do governo, e isso não seria diferente com relação ao Banco Central. Mas, de certa forma, tem decisões técnicas que a presidente tem que respeitar, né, porque são decididas através de uma ampla discussão no Conselho Monetário Nacional, que é justamente para isso o Conselho, para aconselhar e, de certa maneira, ancorar as decisões do Banco Central. E também, dentro do Ministério da Fazenda, as decisões são técnicas
e que basta, lógico, tanto no âmbito do Ministério da Fazenda como no Banco Central, as pessoas convencerem a presidenta de que a melhor saída ou o melhor caminho a trilhar é esse ou aquele. Isso é uma questão de diálogo, lógico. E no próximo bloco a gente fala sobre como fica a Petrobras com a reeleição da presidenta Dilma Rousseff. Da sua conta volta logo depois do intervalo. Até já!